Olá, seja muito bem-vindo, eu me chamo Jean, sou trader de opções e nesse vídeo eu vou estar te mostrando como fazer marcações fortes no gráfico de M5. É isso aí, já prepara para aumentar a tua assertividade nas tuas operações. E é isso aí, vamos direto ao ponto, sem enrolação, de forma simples e clara para que tu entenda de forma mais fácil possível, essa é a mais pura realidade. Bora para a tela do computador. Marcações fortes M5. Esse é um grande divisor de águas de quem lucra e de quem não consegue lucrar ainda. Essa é a realidade. Muita gente tem muita dificuldade e às vezes até mesmo perde operações por conta disso, por conta de não fazer marcações fortes no gráfico. E hoje eu vou te passar o passo a passo para que tu faça isso. Bom, vamos lá, marcações fortes M5. Já como eu vou marcar um gráfico de forma assertiva? Eu vou te passar 4 passos. E tu tem que seguir à risca esses 4 passos para que dê certo, né? O resultado final disso aqui, dessa aula, tá bom? Tem que praticar. De nada adianta tu consumir esse conteúdo e não botar em prática, certo? O primeiro passo é o seguinte, turma. Primeiro passo, a gente deve selecionar um gráfico lateralizado, ou seja, não é qualquer gráfico que a gente vai marcar regiões fortes para operar. Principalmente para operar falso rompimento, ou uma retração, ou pullback, ou até mesmo uma consolidação. Nós precisamos de gráfico lateralizado, de preferência, gráfico com muito pavio. Então, o primeiro passo é o seguinte, gráfico lateralizado. Vamos achar um gráfico lateralizado na prática? Bora! Pronto, aqui já identificamos um gráfico lateralizado, né, perfeito, e a gente vai verificar agora o que? Vamos selecionar algum gráfico, né? Então aqui nesse momento eu tenho um modelo de gráfico muito bom, lateralizado, porém a gente vai dar uma olhada em outros gráficos também, para que a gente compare o que é um gráfico lateralizado com um gráfico que não está lateralizado. Por exemplo, aqui nós temos essa paridade AUD JPY. Podemos ver que esse gráfico ele está o quê? Numa grande tendência de alta, na verdade, ele está tendencioso. Esse tipo de gráfico não é válido para que tu selecione ele. Tá bom? Então, o modelo de gráfico que tu deve selecionar é como, por exemplo, esse aqui, GBP AUD, né? Estou dando o exemplo dele, né? Não é o par provavelmente dito, mas o tipo de gráfico, tá certo? Então, aqui nós podemos ver o quê? Que ele está lateralizado, ou seja, ele está formando topos e fundos de forma lateral. Olha só, olha que legal. Não é verdade? Ó, se eu passo aqui o cursor na frente, a gente pode ver que tem um grande canal lateralizado. Esse tipo de gráfico que a gente quer para que a gente opere algum tipo de operação, ou falso rompimento, ou retração, ou pullback, ou até mesmo uma consolidação, normalmente vai surgir nesses gráficos laterais, tá bom? Então esse aqui é o exemplo perfeito de gráfico, tá certo? Aqui nós temos outro modelo bem interessante, certo? Lateral também, com muito pavio, olha só, movimentos laterais. Isso é o mais importante na hora da seleção do gráfico, tá bom? Movimentos laterais. Bom, o nosso primeiro passo ele já foi cumprido, não é verdade? A gente selecionou um gráfico lateral, né? Um gráfico lateralizado. Agora o que acontece? A gente tem que marcar o quê? Os topos e fundos desse gráfico, né? Os topos e fundos fortes. O que é topo e fundo forte, Jean? É topo e fundo que contém pavio, perfeito? E onde o preço ele tocou e fez um movimento expressivo de alta ou de baixa. Então, ele tem que ter pavio sempre. Ele sempre deve conter pavio. De nada adianta você marcar um topo ou um fundo sem pavio. Ele vai ser inoperável, tá bom? Bora ver no gráfico como a gente vai marcar esses topos e fundos? Bom, já estamos no gráfico e agora a gente vai fazer o quê? Marcar os topos e fundos fortes desse gráfico. E como eu faço isso, Jean? Calma. Agora tu vai ver, vai acompanhar junto comigo, eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer isso. Primeira questão é o seguinte, né? É a gente identificar o quê? Os movimentos de onda que esse gráfico fez, né? Os movimentos de zigue-zague que esse gráfico fez, tá bom? Eu vou começar do preço atual aqui para trás, tá bom? Então a gente pode ver que ele fez os movimentos curtos de zigue-zague, fez esse movimento um pouco mais expressivo, não é verdade? Deixou o pavio também, né? Fez um novo zigue-zague, fez esse movimento expressivo, deixou um pouco de pavio, fez esse outro movimento de zigue-zague, também deixou pavio, fez esse outro movimento de zigue-zague e deixou o pavio, e assim simultaneamente. Olha só o que ele fez, ó, vários movimentos de zigue-zague, não é verdade? Porém, nem todos eles são fortes. Por que nem todos eles são fortes? Eu vou sempre
né, dar ênfase para esses movimentos mais expressivos, como esse, né, como esse que tem um pouco mais de pavio e que fez esse movimento de zigue-zague mais longo, né? Esses movimentos mais curtos aqui eu não vou utilizar como referência, tá bom? Como esse, por exemplo, né? Como esse aqui um pouco mais abaixo, são movimentos de zigue-zague mais longos, não é verdade? Então, agora vamos marcar esse gráfico. Onde eu marcaria esse gráfico? Então aqui nós já teríamos uma região de resistência interessante, né? Eu vou duplicar aqui, vou marcar esse fundo aqui também, ou seja, podemos ver que eu marquei aqui esse ponto, né? Eu vou marcar também esse ponto um pouco mais abaixo, ó, aqui, perfeito, né? E vou marcar aqui esse ponto um pouco mais extremo aqui, perfeito? Então podemos ver o quê? Que nesse momento eu marquei zonas, né? Onde o preço tocou e fez um movimento expressivo, tocou e fez um movimento expressivo. Por que tu não marcou essa aqui, Jean? Tem pouco pavio, tá bom? Então eu não vou marcar ela, né? Tocou e fez esse movimento expressivo, tocou e fez esse movimento, enfim, ó. Aqui podemos ver que não tem pavio, então aqui eu decidi marcar as minhas zonas. Eu marquei as minhas zonas, né, de forma bem racional. E agora, o que devemos fazer? E agora a gente tem que seguir o passo 3 e 4, que eles são extremamente importantes para que tu seja assertivo nisso tudo. Além da tua zona ser uma região forte M5, ela tem que confluir com H1 e H4, ou seja, tem que ser pavio de H1 e H4, tem que ser um ponto desse time frame, porque senão não adianta, a tua operação, a tua região não vai ser tão forte assim, como a gente gostaria que fosse, então ela tem que ser um pavio de H1 ou H4, então isso a gente vai verificar agora no gráfico, tá bom? E já vamos partir também para o passo 4, que é planejar o tipo de operação que a gente vai fazer em cada região marcada, tá bom? Então isso é muito importante, tu fazer esse planejamento e seguir esses 4 passos para que dê certo a tua marcação, certo? Bom, e agora a gente vai fazer o quê? Passar para H1 e H4 e verificar se as marcações são pontos de H1 a H4. Então isso é muito importante que tu verifique, tá bom? Então aqui, ó, a gente pode ver que eu já excluí uma marcação que tinha intermediária que não era ponto de H1 a H4, perfeito? Então eu já vou passar para H1 e H4 e vou verificar o quê? Opa, os pontos que eu marquei são realmente os pontos de H1, né? Ó, podemos ver que são pavio, é um pavio, ou seja, tudo ponto forte, perfeito? Vamos passar para H4? H4, vamos ver se está confluindo com algum pavio. Não está, né? Ou melhor, está, né? Aqui temos um pavio de H4, ou seja, as regiões como um todo são regiões fortes, porque elas estão confluindo ou com H1 ou com H4, ou às vezes com os dois time frames. Então a gente pode ver que a gente marcou pontos, né, fortes, pontos que tem muito pavio, pontos que o preço tocou e fez um movimento contrário, né, um movimento expressivo contrário. Agora nesse momento o que eu tenho que fazer? Eu tenho que planejar o que eu vou fazer com cada ponto desse. Qual tipo de operação que eu vou operar nesses pontos, né? Então vamos lá, vamos começar por esse topo aqui, por exemplo. O que eu posso operar nesse topo? Ah, Jean, eu posso operar o seguinte, se o preço trabalhar lá, né, e chegar aqui fora de filtro e romper a região, eu vou aguardar o preço voltar para o canal para que eu opere, por exemplo, um falso rompimento dessa região, certo? Ah, Jean, cara, tem outra opção. E se o preço trabalhar na alta aqui, né, e deixar uma vela aqui nivelada e o preço estourar para baixo e voltar a tocar lá, eu posso operar de repente uma retração também, não é verdade? Então é isso, é planejar a região que tu marcou. Esse é o ponto mais forte que tu deve ser feito depois de conferir isso. E esse fundo aqui, mesma coisa, vou aguardar o preço trabalhar, andar, romper ele para trabalhar o falso rompimento. Por quê? Porque eu só tenho um fundo isolado apenas, né? Ah, mas Jean, se o preço tocar aqui, respeitar e voltar a trabalhar na alta, eu posso trabalhar uma retração M5 aqui na frente? Pode trabalhar uma retração aqui, perfeito? Então é isso, é o planejamento da região, né? Após isso, é claro, a gente tem que trabalhar o quê? Né? Focar no fundo mais abaixo lá, e se aquele fundo for trabalhado, mesma coisa, falso rompimento, porque ele é um fundo isolado, né? Ou, se ele formar um outro fundo, retração de M5. Já, e a retração? Podemos ver que tu não marcou nenhum ponto para eu pegar uma retração de M5. Pois é,
porque para retração de bicicleta eu tenho que ter 2 topos nivelados, entendeu? Essa é a sacada. Então aqui a gente planejou, a gente seguiu os 4 passos que tu precisa seguir para, né, decifrar essa marcação mágica, que na verdade não é mágica, ela é somente muito funcional, tá bom? Bom, para a gente fechar com chave de ouro esse nosso aulão, eu preparei aqui 2 pequenas provas para ti. É isso aí, para exercitar a tua mente. Isso vai fazer você evoluir demais, tá bom? E é claro, os resultados dessas provas, tu me diz aqui nos comentários. Eu quero ver nos comentários o resultado da tua prova, tá bom? E vamos lá, vamos verificar aqui o que nós temos de prova para hoje. Lembrando, tá? Já aproveita, me segue, clica no link do Instagram aqui na bio, tá? Aqui na descrição, me segue, tá? Porque o resultado dessas provas vão estar lá nos destaques do Instagram. Todo o gabarito de toda a prova aqui do YouTube vai estar lá nos destaques do Instagram. Eu vou postar um dia depois do vídeo postado e eu quero ver a tua assertividade nas nossas provas, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, então, aqui nós temos a primeira prova, tá? O que a gente fez aqui? Nós temos topos e fundos numerados, ou seja, o que tu tem que me contar aqui nos comentários, né? E depois conferir lá no Instagram o gabarito. Quais desses topos e fundos você marcaria para operar, certo? Quais deles são fortes, de acordo com a nossa aula? Então, aqui nós temos o gráfico número 1, né? Com 5 topos e fundos. Aí você vai me dizer quais deles são fortes, ou qual deles é forte, enfim, vou deixar contigo, raciocina aí, tá bom? Essa é a primeira prova, tira print ou pausa o vídeo e faz a prova e manda aqui nos comentários qual foi o resultado que você achou o correto, tá bom? E depois nós temos o que? A nossa prova número 2, que é esse gráfico, e eu quero saber de ti quais topos e fundos, ou qual topo e fundo é forte aqui, é operável, tá bom? É isso aí, 2 provas rápidas, e lembrando, não deixe de se inscrever no canal, para fazer com que esse canal cresça, exploda pelo Brasil, né, e que a gente passe aí, largando conhecimento para todos, né, que operam opções. É isso aí, tamo junto, é nóis, e até a próxima, valeu! Se esse vídeo te ajudou, deixa o teu like, também se inscreve no meu canal. Ah, e não esquece de me seguir lá no Instagram para que tu acompanhe o gabarito das provas, tá bom? É isso aí, tamo junto.